Eu tenho Pro Tools, tenho Ableton Live, não tenho Cubase, mas acho um software muito top também, Nuendo, enfim, Reaper, Studio One. Tenho acompanhado a evolução desses softwares, e eu sou um cara que gosta de tecnologia, sempre gostei. E eu posso falar o seguinte para vocês, software é ferramenta, mais nada que isso. Cubase, Nuendo, Pro Tools, são ferramentas top hoje, todos são bons. Então, se você se adapta com a ferramenta que você já usa, até o pessoal de música eletrônica mesmo tem uma molecadinha que usa Fruit Loops, e eu tenho acompanhado a evolução desse software também. Cara, tem gente que faz música que é hit #1 no mundo no Fruit Loops. E daí? Então, software é ferramenta. O meu de escolha é o Logic, e muitas coisas que eu produzo, como o software padrão em qualquer estúdio é Pro Tools, você tem que transformar em uma sessão para levar para o estúdio, gravar no estúdio, e talvez depois continuar e finalizar isso no Pro Tools, ou migrar aquilo que você gravou no estúdio para o software que você tem mais habilidade, para continuar e finalizar. E, em último caso, se for mixar em algum lugar que tenha Pro Tools, você devolve para o Pro Tools e vai mixando. Então, eu tive a ideia de falar sobre esse intercâmbio de arquivos. Acontece que, do jeito que a gente está setado aqui hoje para a apresentação, eu não poderia mostrar na prática como é que eu faço esse processo. Então, eu pensei em fazer uma coisa. Eu vou fazer o vídeo explicando exatamente como é que eu faço uma produção. Principalmente, quando o BPM é o mesmo, é mais fácil. Mas quando você tem uma produção que tem ralentando ou acelerando, e você vai exportar esse projeto em áudio e vai deixar um clique no Pro Tools, dá um pouco mais de trabalho. Porque você tem que gravar com um clique com o mesmo tempo daquele projeto onde você começou. Então, se tiver um acelerando ou retardando no software, na sessão, no projeto, você tem que fazer com que isso importe no outro software, para o clique ficar exatamente no mesmo tempo, para um batera poder gravar onde tem esses acelerando e retardando. Aí você grava lá, e depois você vai importar no seu software, e isso vai continuar igual. Então, o que eu pensei? Eu vou fazer esse vídeo explicando esse processo, e vou deixar no canal do YouTube que eu tenho da escola, tá? E aí mando para vocês, vou deixar o link na página da SOS, eu mando para o Flavião lá, que é para falar exatamente esse processo de pré-produção, como é que eu faço de fazer o intercâmbio entre projetos de software. Mas, basicamente, o processo, eu vou falar qual seria. Exporta tudo como áudio, consolidado, do Logic, por exemplo. Exporta um MIDI file que contém a informação de tempo. Vai no Pro Tools, importa primeiro o MIDI file, porque aí ele vai montar o mapa de tempo já, e aí você importa os áudios. Lembrando, né, de usar o mesmo frame rate, o mesmo sample rate, e aí você grava, vai estar tudo certinho. Dá uma conferida se está tudo no lugar. Basicamente é isso aí. Mas eu vou explicar esse passo a passo. E depois que você grava no estúdio, se você quiser continuar editando no software que você tem mais habilidade, você importa de novo esses áudios, e aí, provavelmente, se tudo correu do jeito que tinha que correr, esses softwares vão estar tudo no lugar, esses áudios, aliás, vão estar tudo no lugar, e você continua trabalhando no seu software lá. Beleza? Então, é isso aí. A gente, como o Flávio já falou, a gente vai sortear uma bolsa. Eu tenho uma escola, para quem não me conhece, eu dei aula no IAV, tem aqui um colega lá do IAV, o Gustavo, dei aula no IAV durante 8 anos, o Clarê é um amigo que eu tenho muita gratidão, enfim, por tudo que aprendi lá e tal. E eu resolvi, por uma série de coisas, projeto de vida, montei minha escola. Eu nem me considero concorrente do IAV, porque o IAV, cara, sei lá, IAV é pioneiro, uma super estrutura, mas o foco também é diferente. O IAV foca muito na parte técnica, né? Muita informação de técnicos, sonoplastia e tal. A nossa escola é mais focada em parte artística. E era esse desejo que eu tinha, e principalmente software. Então, a gente tem curso de Logic, Ableton Live, Pro Tools. Aí temos curso de criação de beats, produção de música eletrônica e pós-produção de áudio para cinema e TV. Bom, fora eu que dou aula mais da parte de Logic e Ableton Live, temos alguns professores lá que são feras de mercado. Temos também um curso de composição aplicada para cinema e game, que é com o maestro Marcelo Dino. O curso de pós-produção de áudio é com o Marcelo Ciro, um cara que faz um monte de filme de cinema, série de TV, que está no ar, é um cara que vive isso no dia a dia. Então, são caras que estão ali passando informação daquilo que eles fazem no dia a dia.
porque é isso que eu acredito no ensino. Não dá para você colocar... Eu, por exemplo, sou compositor também, mas eu queria colocar um cara que tivesse uma formação teórica para passar, para quem for assistir, para ter um embasamento teórico daquilo que o cara está ensinando. E o Marcelo Dino é um cara fera nisso. Ele fez o curso lá, a gente teve uma primeira turma, e eu fui aluno do curso. Então, eu posso dizer, eu que já compunha muito na raça, assim, para trilha e tal, aprendi um monte de coisa que, putz, mudou minha vida, assim. Foi um marco, um monte de ferramenta teórica para me ajudar demais na composição. Então, foi muito legal. Bom, a gente acredita nisso, temos um time bem legal lá, e quem quiser conhecer, entra no site, quem quiser conhecer lá, tomar um café, fica à vontade, vai ser um prazer receber vocês lá. Aliás, o Maurício está aí, o Maurício tem um grupo de trilha sonora lá no Facebook, do qual eu faço parte, está me devendo um café lá faz tempo já. Uma hora dá certo. Mas vamos lá, galera. Vou falar um pouquinho de pré-produção. Eu vou falar hoje, cara, de uma coisa, se você puder pôr aí a apresentação, Flávio, começar com uma frase que eu acho super importante. Tá bom. É um conselho, cara, que vocês já devem ter ouvido em algum lugar. Eu acho que essa última... Muito bem. Use filtro solar. Vocês já ouviram esse conselho aí, né? Eu ouvi isso numa época que teve um texto que circulou por aí, com uma música até de fundo, onde o Bial falava, não sei se isso é dele, mas existe esse conselho, né? Todo mundo fala, use filtro solar. E o conselho que eu tenho para começar, o que eu tenho para passar para vocês hoje aqui, é outro. Se puder mudar aí, Flávio. Use filtro high pass. Em todos os canais, gente. Se puder, menos bumbo e baixo, e às vezes no baixo eu também uso. Dependendo do que for. Use filtro high pass ou low cut, como preferirem, ou como cada um, em alguns softwares ou mesas, tem a nomenclatura. É um conselho mais importante. Se não for o mais importante, é o segundo mais importante que eu tenho para dar para vocês, gente, porque... A hora que eu achava que isso aí era um conselho que falava, legal, mas a hora que eu comecei a colocar em prática mesmo e testar e levar isso a sério, cara, o som mudou. E isso é muito importante. Eu faço atualmente bastante coisa num conceito mais eletrônico, tanto com a pegada mais hip-hop como eletrônico EDM e tal. E esse tipo de som, cara, esse conselho aí... não poderia ser mais certo, cara. É muito importante. Então, quem aqui tem uma interface e grava? Levanta a mão. Muito bem. Quem tem uma interface e mixa? Legal. Quem já trabalha profissionalmente na área? Tá. Desses que trabalham profissionalmente na área, quantos usam esse conselho aí? Já faz automaticamente, né? E é sério mesmo, né? Cara, agora o segundo conselho, o Start, que mudou minha vida mesmo, literalmente, porque eu sou produtor, cara, há bastante tempo e já faço bastante coisa com música desde os meus 18 anos e tal, trabalhando em estúdio. Mas, trabalhando com áudio na minha mão, porque mudou um pouquinho, né, o conceito de como as coisas acontecem no mercado musical hoje. Antigamente, eu trabalhava em estúdio, era produtor, eu tinha diversos hacks, uma MIDI Timepiece AV, um teclado, um computador. O que a gente fazia? Muita gente deve conhecer essa rotina. Pegava tudo aquilo, ia para o estúdio, sincava com a MIDI Timepiece, sincava com a fita 2 polegadas, ou depois com a DATs, né, e aí você ia disparando e gravando cada áudio que saía dos módulos, do teclado, 8 saídas do módulo, 8 do outro, era um caos para endereçar aquilo e gravar tudo, e fazer as passadas, enfim. Então, existia o seguinte, existia o assistente de estúdio, existia o técnico de gravação, existia o técnico de mixagem, técnico de masterização, que, graças a Deus, ainda existem. Mas o mercado foi mudando de uma tal maneira que hoje você tem a possibilidade de fazer tudo em casa. E muita gente acha que pelo fato de você poder fazer, você já sabe fazer. E ninguém sabe fazer se não teve uma experiência com aquilo, ou prática, ou de aprendizado, seja
qual for a experiência. Mas uma coisa é você ser músico, outra coisa é você ser produtor musical, outra coisa é ser arranjador, outra coisa é ser técnico de som e outra coisa é ser um técnico de master e de mix, né? São coisas completamente diferentes, que está cada vez mais, as coisas estão se linkando, cada vez mais você está tendo que se virar e fazer tudo. Mas a gente tem que saber que o processo natural não é esse. Então, até a mentalidade demorou para cair a ficha. Hoje, eu posso dizer que eu sei mixar um pouco, posso dizer que eu posso fazer uma pré-master para mandar para um cliente e tal, mas demorou para eu aprender isso, demorou. Eu achava que sabia e não sabia. E aí você vai batendo cabeça até aprender. Mas uma coisa que mudou minha vida foi o seguinte, foi um post que eu li num fórum que tem, vocês devem conhecer, que chama Gearsluts. Vocês conhecem? E aí eu coloquei, se você puder passar, é isso aí, ó, qual o melhor nível de gravação, ou o nível que está num canal, quando a gente chama ITB, quando vocês lerem essa sigla por aí, ITB, que significa in the box, que significa fazer tudo dentro do computador, né, sem periféricos externos e tal. Qual é o melhor nível de se trabalhar? Qual é o melhor level de áudio dentro de um canal ou na master? Eu acho até que depois o Carlinhos vai falar aqui, ele pode confirmar como é que ele prefere que chegue para ele o sinal e tal. Mas, cara, eu descobri, num determinado momento lá, contrariando todas as crenças que eu tinha até aquele momento, que é muito melhor você trabalhar bem mais baixo. Dentro do digital, infelizmente, eu vim de uma geração que começou a ter aquelas plaquinhas de áudio consumer, e essas plaquinhas, a princípio, eram 16 bits. Por o conversor ser 16 bits, se você gravasse baixo, ficava muito ruído. E aí, criou-se uma máxima que grava no máximo nível possível antes de clipar. E acontecia isso. Então, como essa era a máxima, eu achava que também, na hora de mixar, no máximo nível possível antes de clipar. Isso não é verdade. Então, como eu disse, né, ninguém nasce sabendo. Eu não sabia e fui... bati a cabeça, o meu som não ficava legal quando eu tentava mixar. E aí eu aprendi, um dia eu li esse post num tópico do Gearsluts, que eu quero compartilhar com vocês. Pode passar um pouquinho mais para frente? Ó, esse tópico aí. Está até o link lá em cima, depois eu também vou pedir para o Flávio disponibilizar essa apresentação lá no canal deles, no Face, para vocês poderem ler esse tópico. Cara, esse tópico é o seguinte, esse cara que postou aí, começou esse tópico, e o título é, ó, The reason most ITB mixes don't sound as good as analog. Isso quer dizer, a razão pela qual a maioria das mixagens in the box não soam tão bem quanto no analógico. E aí ele desenvolve o que ele acha ali, qual foi a experiência dele. É claro, como em qualquer fórum, tem um monte de gente que vai contra e um monte de gente que vai a favor. Mas o que me chamou a atenção, além do embasamento teórico que ele fala ali ser super coerente, me chamou a atenção que tem um cara que chama Paul Frindle. Não sei se vocês já ouviram falar nesse cara. Alguém sabe quem é o Paul Frindle? Não? Paul Frindle foi o cara que desenvolveu os EQs digitais da mesa Sony, que é aquela, e depois passaram a ser plugins que era Sonox, Sony Oxford, né? Então, os EQs, aquele plugin inflator, o limiter da Sony, foi ele que desenvolveu. Ele trabalhou em alguns projetos de mesas analógicas SSL, e hoje ele tem uma empresa que chama DSP Audio, e faz alguns plugins. O mais notável é um plugin que chama DSM, que é simplesmente sensacional. Quem não conhece, aconselho a conhecer, porque é uma coisa fora do comum, o que esse plugin faz. E esse cara sabe muito. Esse cara tem história tanto na parte como engenheiro, na parte de conhecimento técnico, como na parte de um cara envolvido nos processos de música e tal. E ele entrou nesse post e começou a corroborar com a opinião do cara, confirmar aquelas coisas que o cara estava afirmando, e começou a comentar. E aí eu falei, opa, espera aí, se esse cara está falando isso, eu acho que vale a pena
testar isso e ouvir e colocar em prática, porque esse cara sabe o que fala, né? Foi pelo menos o que eu pensei. E aí eu comecei a colocar em prática e falei, meu, não acredito, cara. E aí eu tinha até uns amigos com quem eu conversava bastante na época, o Maurício Gargel, que é um engenheiro de master, vocês devem conhecer e tal, o Mosca, que também tem um estúdio, um cara que grava, conhece bastante de áudio. Mandei um e-mail para eles e falei, meu, vocês já viram isso? Aí eles falaram, puta, é isso aí, cara, é isso aí, você descobriu... Porque isso é tão simples que você fala, ah, não é nada, mas é tudo, cara. Por favor, eu peço que vocês levem a sério esse conselho, esse segundo conselho aí, que isso vai fazer a diferença se vocês já não praticam, né? Porque hoje, com a informação, talvez todo mundo já trabalhe num nível bem mais baixo. E como é que é? A maioria trabalha no digital com nível bem baixo? Menos 14, perfeito. Eu, normalmente, cara, o que eu faço? No Logic, se você der play em alguma coisa, ele registra o pico. Acho que qualquer software faz isso, né? Então, eu dou play na música e deixo ela tocar até o final, com o volume desligado. Não ouço. E aí fica registrado o pico em cada canal. Eu coloco um plugin de ganho no primeiro slot. Por que tem que ser um plugin de ganho? A gente já vai chegar aí. Coloco um plugin de ganho no primeiro slot e, para mim, para o meu gosto, eu vejo qual foi o pico, que é o pique, né? Não é RMS. Vejo qual foi o pico, compenso no plugin de ganho para ter o pico em menos 18 dB. É isso que eu faço. Aí eu começo a levantar, isso, os faders estão menos infinito, tá? Aí eu começo a levantar os faders, para quê? Para começar a fazer a mix do jeito que eu quero, acertar os níveis. Mas todo o gain staging, né, a estrutura de ganho, já está previamente compensada. Aí você vai falar para mim, ué, mas por que você não faz isso no fader? O canal está alto, você abaixa o fader. Ou bota um plugin de ganho no master. Então... Isso era uma coisa que eu fazia e que muita gente faz, porque realmente, se você só colocar isso na balança, o resultado final é o mesmo. Só que tem uma coisa, o sinal que entra no fader, ou no canal do software, vai passar por plugins. E esses plugins vão receber o sinal acima do nível ideal, principalmente se for plugins que emulam analógicos. Então... Se você colocar um plugin de ganho, seja no Pro Tools ou no Logic, no primeiro slot e compensar para que o nível fique ali entre menos 18 dB e menos 12 dB, que é o que eu sugiro, ele faz em menos 14, que é bem legal, provavelmente o sinal vai chegar no plugin naquele nível que a gente chama do nível otimizado, né? Então, por exemplo, o plugin de SSL ou Pultec, ou qualquer coisa desse gênero aí, que emula analógico, o som que esse plugin vai reagir, quando o nível estiver entrando mais baixo, vai ser muito melhor. E você já teve aquela sensação de estar com um projeto mixando, você começa a pôr as coisas, vai virando um pastel, um bolo, o som começa a ficar embolado e nada acontece? Já tiveram essa sensação ou não? Sim? E aí, cara, eu sempre tive essa sensação. Aí, quando eu comecei a trabalhar dessa maneira, putz, ficou muito mais fácil acertar o som, muito mais fácil. É diferente, não sei explicar. E aí tem um outro aspecto que é bem importante, que é um botão que eu acho muito importante na produção, cara, que é um botão chamado volume. Esse botão, geralmente, deve estar num control room, ou na sua mesa, ou na sua interface. Como você vai trabalhar com nível muito mais baixo, aí você tem esse botãozinho que você compensa o volume. Aí você vai ouvir do jeito que você estava ouvindo antes, do jeito que você queria ouvir, um pouco mais alto, porque senão fica tudo muito baixo. Mas muita gente fala, ah, mas fica muito baixo. Pô, aumenta o volume. É que nem o velho problema do loudness war aí, né, que todo mundo estava falando e tal, da coisa de ser alto ou ser baixo, que agora, graças a Deus, também está mudando, né, cara? As redes sociais aí, por incrível que pareça, vieram somar nessa luta contra tudo alto, né? Spotify está baixando o nível, YouTube baixou, iTunes baixou. O Carlos vai falar melhor disso, que é um assunto, com certeza, ele domina, e todo mundo aqui já deve ter ouvido bastante sobre isso. Mas, enfim. E aí eu sugiro trabalhar com esse nível nos canais, que você experimente se você não está fazendo assim, e entregar a master, chegar lá no seu output, depois você começa a levantar os faders, entre menos 6 e menos 3 dB.
Se você for mandar masterizar, principalmente, porque aí o cara vai ter headroom para poder trabalhar o que ele tem que fazer ali na master. Então, gente, volume é uma coisa que você, se você precisar dele, aumenta no botão de monitoração. E dentro do computador, cara, trabalha em nível baixo, sem clipar no canal, porque, de novo, se você não está clipando no master, você pôs um plugin de ganho lá ou abaixou o master, mas está clipando no canal, por causa do sistema que os softwares trabalham, não vai dar aquela distorção digital. Mas dentro do plugin, o som está estragando cada vez mais. Então, você põe lá, está processando um canal de kick lá, então tem lá compressor, um equalizador, outro compressor, outro equalizador, e aí, está clipando o canal. Você não está ouvindo distorção digital, mas dentro do plugin o som está estragando. Então, se antes desse chain todo de plugin você puser um plugin de ganho e abaixar, você vai conseguir um resultado sonoro melhor. E áudio, uma vez, lá no IAV mesmo, teve um workshop que o Dudu Marotti fez, e ele falou um conceito que eu achei interessante. Ele falou, cara, mixagem é que nem garrafa. Você vai colocando as coisas ali, uma hora não cabe mais. E isso ficou, eu acho que é uma imagem bem legal da gente ter na cabeça, porque por mais que você tenha um som que não está distorcendo ali, mas aquele pouquinho que você deixou de ganhar num canal de qualidade, um pouquinho no outro, na soma de 20, 30, 40, 50, 60 canais vai fazer uma grande diferença. É cada detalhe, aquele filtro de grave que você não colocou no canal, aquela estrutura de ganho que você não fez no canal, somando em 50 canais, vai fazer uma grande diferença no resultado final. Então, assim, são dois conselhos que eu menosprezava e que eu sempre procuro falar. E, cara, vocês não precisam acreditar em mim, não. Testa. Testa, vocês vão ver que vai ser muito diferente. Tá? E aí, aconselho, então, de vocês verem esse post aí. E o terceiro conselho que eu vou falar, volta um slide para mim, por favor, Flávio. Mais um. Não, então é aquele lá mesmo, por favor. Olha lá, ó, troque o microfone. Tem esse conceito, cara, que o som de uma produção, o som de uma mix, ele nasce na concepção. Nasce na mão do arranjador, timbre. Os caras que dominam timbre, resultado final gordo, harmonicamente bonito, os caras maestros da caneta, são os caras que, a hora que colocar a orquestra aqui e tocar o arranjo do cara, a orquestração do cara, vai soar bem sem microfone. O microfone é só para captar aquilo que já está soando bem. Então, basicamente, qual que é o conceito disso? Você traduz isso para música pop, vamos, né, sair da orquestra e vir para o pop. Cara, é usar a melhor batera, com o melhor baixo, com melhor captação, com o melhor conversor, para gravar o melhor possível, captar aquele som da melhor maneira possível, né? Só que aí, você vem aqui num super estúdio, como na Cena, eu já gravei aqui, e já gravei batera aqui, gravei banda aqui, foi muito legal. E, de repente, você vai microfonar, e aquele set de microfone para aquela batera, para aquela música, não está rolando, cara. E você tem que perceber, o produtor tem que ter percepção de trocar. Fala, eu estava gravando uma coisa uma vez no Rio, e estava gravando uma voz, e estava gravando com um microfone, estava top, mas numa música, acho que por causa de tonalidade ou forma de interpretar, aquele mic não rolou. E a gente colocou um microfone super duro, que ninguém usaria para gravar voz, e rolou. E foi top. Então, assim, tem esses detalhes, assim. Não está rolando o som? Troca. Não está rolando o som de bateria? Troca a peça da bateria, troca a caixa, troca o bumbo, troca o microfone, troca o instrumento. Agora, traduzindo um pouquinho, vindo um pouquinho mais para cá, para a gente que usa instrumento virtual, usa muito instrumento virtual, começou o arranjo. O som está esquisito, cara, troca alguma coisa. Não é mix, não é EQ que vai ser a primeira opção corretiva que você vai ter. A primeira opção corretiva é troca o sample, troca o VST, troca o instrumento. Ah, você está usando, para quem produz música eletrônica, está usando Silent, não está rolando, põe o Massive, põe o Reactor, troca, vai trocando patch até você ver que tem a ver com que o som vai ficar mais, funcionar dentro do contexto
do arranjo que você está fazendo. Então, por exemplo, diversas vezes, eu até desenvolvi um workflow, cara, para fazer música eletrônica, que é o seguinte, eu uso, para fazer música eletrônica, eu cheguei a uma conclusão que eu uso o Ableton Live. Eu adoro o Logic, é o meu software de escolha para compor, mas para música eletrônica eu uso o Ableton Live porque a concepção dele é meio para isso. O que acontece? Eu fiz lá, num canal, eu uso um sampler para o bumbo, no outro canal, um instrumento que é para o baixo, e aí vou testando uns loops junto para começar as ideias e tal. E aí falo, puta, essa é a ideia que eu quero. O bumbo está só provisório, o kick só provisório. Eu vou lá no sampler e tem uma lista de kicks meu, começo a trocar o kick. Ouvindo a música, ela em play você consegue trocar. E você vai ouvindo. De repente, num desses que você trocou, você fala, puta, olha que legal, soou bem dentro do contexto. Por quê? Porque as frequências daquele kick que você usou, que você teve aquela sensação que usou bem, está combinando melhor com o baixo que está tocando ali. Então, tem muito esse conceito de você trocar a fonte primeiro como uma ferramenta corretiva, antes de começar a fazer sidechain, equalização dos graves e tal. A segunda coisa é trabalhar nos graves mesmo. Então, assim, cara, aí, música pop, de uma forma geral, tanto faz se, principalmente moderna, né? Beatles, acho que não tinha muito, não passava muito por esse problema, porque a gente não tinha grave nessa época. Hoje, cara, é sub. Tem sub no carro, tem sub no home theater, tem sub em tudo que é lugar. E você coloca aqueles kick de 808. Quem não sabe o que é 808 aí? Alguém? Todo mundo sabe o que é 808? Não? 808 é o seguinte, é uma bateria eletrônica da Holland, dos anos 80, que virou um brinquedo na época. Começaram a ser umas baterias mais modernas e tal, e a 808 virou um clássico para o rap e para o house, 808 e 909. 808 mais para o black e 909 mais para o eletrônico, house e tal. Por que isso aconteceu? Tinha um movimento do pessoal que começou a fazer rap e tal, o pessoal dos DJs, hip hop e tal, que eles faziam um negócio que era back-to-back, com vinil, e ele pegava 2 discos iguais e ficava lupando aquilo, tocava o mesmo pedaço daqui, o mesmo pedaço aqui, para fazer rap em cima. Como a 808 e a 909 na época não foram um sucesso comercial ao que tinham se proposto, começou a pintar nas lojas de usado por $50, $100. E esses caras compraram essas baterias, que ligava lá um pattern e ficava em loop, e virou o clássico deles. E aí aquilo lá se fundamentou na cultura da música eletrônica como o instrumento mais usado até hoje. Até hoje são os instrumentos mais usados de música eletrônica. A 909, a 808, tanto que se você for tentar comprar uma hoje, você vai pagar mais de R$10 mil. É, muito caro. Sabe aqueles rap, aquelas músicas eletrônicas que você ouve nos carros? Esse tipo de kick aí, vem de lá. Tá? Como é que você coloca esse kick e um baixo junto, no mesmo grave, cara? Vamos pensar. Agora, falando um pouquinho da parte técnica. Como é que você vai colocar aquele kick sub, um baixo, mixando, para os dois falarem juntos? O que você vai fazer? Alguém tem uma sugestão aí? Muito bem. Sidechain. Sidechain é uma ótima opção, cara. Para música eletrônica vai funcionar muito, mas tem alguns estilos que não usa. Que, você tem aquele baixo tocando mesmo e não tem aquele efeito do... tem um baixo na cabeça mesmo, suando nota, cabeça de nota ali. Então, cara, é muito simples. Na verdade, não é muito simples, mas é meio óbvio. Você tem um kick falando em 60 Hz, 50 Hz, 80, que seja mais baixo, 60, 50 Hz. E se você tiver... Qual que é a teoria do áudio aí? Se você tem 2 sinais iguais e soma, quantos dB aumenta? 3, 6? Existe essa polêmica, né? Porque uma coisa é a soma física de você ter um sistema para acoplar, outra coisa é no software, né? 6 ou 3? 6. 6 dB? Se você dobrar um canal no Pro Tools assim, com sine, quanto vai aumentar aqui no master? Bom, vou deixar essa pergunta no ar para vocês fazerem essa experiência depois, tá? Então, vamos dizer que seja 3. O que vai acontecer? Cara, se você tem um kick falando aqui, tem um baixo falando aqui,
vai somar 3 dB em quê? Ou 6 dB em quê? Em todas as frequências que eles estiverem falando junto, não é isso? Não é teoricamente, não é bem isso, mas mais ou menos isso vai acontecer, não é? Então, o que você tem que fazer? Criar espaço para um ocupar e tirar espaço para o outro. Então, uma coisa que eu faço, eu chamo essa técnica de equalização invertida. Se você tem 2 baixos que falam grave, 2 instrumentos que falam grave, a primeira coisa que eu faço é escolher, optar pela música. Quem vai ser o sub? A primeira decisão que você tem que tomar é essa. Quem vai ser o sub aqui nessa música? O kick ou o baixo? Depende do estilo, né? Mas vamos dizer que, então, esse estilo aí de rap e tal, provavelmente vai ser o kick, 808 e tal. Ele vai falar em 50, 60 Hz. Muito bem. Falou em 50, 60 Hz. Você vai colocar um baixo naquela região, o que eu vou fazer? Eu vou fazer cavar ali no equalizador um espaço nessa frequência para que o kick se destaque ali e o baixo não conflite com ele. A hora que entrar, não ter uma soma naquela região grave. E vou fazer a mesma coisa com o kick um pouquinho acima, onde eu quero que o baixo fale numa frequência mais alta. Se a gente usar a teoria do áudio para timbre, todo mundo sabe que frequência está diretamente relacionada a uma nota, né, musical. Tá? Então, como exemplo, o Lá 440 da afinação de guitarra, uma oitava abaixo, um Lá uma oitava abaixo mais grave, qual que é a frequência? Muito bem, 2 oitavas abaixo. 110. Então, vamos falar em 110. Vamos pôr um baixo falando em 110, qual a metade? 55. Então, ali ele iria brigar com o kick, né? O que a gente faz? Tira naquela região, acentua um pouquinho em 110. E aí, o que você faz no kick? Tira naquela região de 110. Então, você está criando espaço para que eles se acoplem. E uma outra continuação dessa técnica seria mandar eles para um bus e colocar um compressor, tipo de SSL Bus Compressor, para dar uma coladinha ali, para que eles trabalhassem junto. Porque quando o kick tocar, o compressor diminuir ali 2, 3 dBs, e o baixo diminuir junto, vai dar sempre aquela sensação que eles estão mais colados, mais acoplados. Então, experimentar essa técnica que eu chamo, não sei se tem um nome aí, mas eu chamo de equalização invertida. Opta quem é o sub, define a frequência fundamental dele. Como é que você define a frequência fundamental? Isso é outra coisa importantíssima, gente. Você está produzindo eletrônico, a música tem uma tonalidade. E se a música for em Mi, né? Aí tem uma frequência fundamental. E aí tem um monte de nota em Mi e o kick está tocando em Fá, a fundamental dele. O que você vai fazer? Vai afinar esse kick, pelo amor de Deus. Desce a nota desse kick para Mi. Afina, vai lá no RTA, coloca ele num sampler, afina ele para tocar em Mi. Ou troca o kick. Cara, se você deixar o kick tocando com a fundamental em Fá e a sua música é em Mi, você nunca, ouve bem, nunca vai conseguir um som legal no grave. Vai ter cluster. Cluster, muito usado em orquestra, esse termo, é quando você tem notas ali adjacentes, né, não harmônicas, tipo Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, fazendo aquele choque de tensão, né? É usado como um efeito para coisas de suspense e tal, é um recurso. Mas na mix, para o grave, não vai funcionar. Até porque você não vai ouvir esse choque, você só vai ouvir um bolo. Então, assim, cara, pega um RTA, olha lá a nota fundamental daquele kick, onde está batendo ali. Meu, pega uma tabelinha, você acha em qualquer lugar da internet, vê quais são as notas, se seu RTA não tiver a nota. Meu, tá em Fá, sua música está em Mi, coloque esse kick num sampler e afina para mim, pelo amor de Deus, senão você não vai conseguir um som legal do grave. Ok, primeiro passo seria afinar. Segundo passo, faz essa equalização invertida. Pega o kick, coloca lá, definiu, afinou, então a fundamental é 53, vamos supor, 53 Hz. Vai lá no baixo, em 53, com um kill razoável, cava um buraquinho ali para o kick soar ali. E você vai sentir, cara, uma coisa muito legal de você fazer é observar o falante. Fica observando o falante. Vai cavando o grave com os dois tocando junto, porque
Esses dias o Dave Pensado, eu estava vendo um vídeo dele, ele falou uma frase, cara, que é tão óbvia, mas às vezes a gente esquece. Mix is not about individual tracks, it's about mixing. Então, assim, mixar não é sobre tracks individuais, é sobre mixar, né? É sobre os sons se integrarem uns com os outros. Então, você pode ter um kick lindo, o kick mais gordo do mundo, mas aí você vai colocar o baixo, e a música precisa dos dois. E se você não tirar a grave de um dos dois, não vai acontecer nada. Aí você tira a grave do baixo, você ouve o baixo solado, fica uma Merlin, né? Aí você ouve os dois juntos, fica bom. Então, assim, todos esses ajustes você tem que fazer no contexto da música. Ou seja lá do que tipo de coisa você estiver produzindo. Então, assim, pega o kick e o baixo, inverte esse aqui, você vai tirar de um o que você está colocando no outro, ou o que você está deixando como fundamental no outro, e vai acentuar em um o que você tira no outro. Então, deixou 50 no kick, tira 50 no baixo. Deixou 100 no baixo, tira 100 no kick. Experimenta isso. Você vai sentir, você vai ver o falante respirando, você vai começar a tirar o grave, esse sub que é fundamental do kick no baixo, você vai começando a sentir que o grave vai soar bem. Você vai ouvir. É meio natural. A hora que você fizer isso, e você vai ouvir que o grave está assentando, você vai falar, puta, era isso mesmo. Testa isso, depois vocês me falam. Mas antes de fazer essa coisa da equalização invertida, afine o kick, pelo amor de Deus, cara. Afinar o kick é fundamental. Levem a sério essa dica também. É uma coisa que não tem muito na música, no acústico, né? Quando você vai gravar a bateria, muito provavelmente o cara afinou a bateria, o gosto dele, tem lá um padrão de timbre, não dá para levar em conta muito isso, porque o kick da bateria não tem aquele sub desses 808, o sub de kicks de música eletrônica. Mas em música eletrônica você tem que afinar. Então experimenta isso. Se você ouvir, cara, Billie Jean, quando começa o Billie Jean, cara, pode ser o primeiro, aquele groove de bateria, o primeiro compasso. Você ouviu, você não sabe o que é Billie Jean? Sabe, né? Tem uma coisa ali, cara, que é isso, é a afinação da bateria. Eu, particularmente, afino tudo, afino caixa e afino hi-hat também. Porque se você começar a fazer isso, começar a praticar isso e prestar atenção, você vai ver que tem um resultado onde eles vão falar mais harmonicamente. Claro que você não vai subir o hat 7, né, semitons lá, tipo uma quinta e descer. O hat vai ser assim, no máximo 2, 3 para cima ou para baixo e a caixa também. Mas você vai perceber que se você fizer isso, chega uma hora que elas soam muito mais harmônico. O kit de bateria parece que está tocando junto. E tem algumas que você toca, cara, você fala, puta, não está soando. E é isso. Fica inarmônico, não fica legal. Então, experimenta esse negócio de afinar as baterias, mas principalmente o kick. Essas são as dicas aí que eu tinha para dar de pré-produção. Novamente, né, vou fazer o vídeo e deixar disponível lá. E se alguém tiver alguma pergunta, vamos lá. Sempre no tom. Então, boa pergunta, cara. Qual é o seu nome? Luciano. Sim. O Luciano perguntou, se eu afino sempre no tom, na tônica do track, isso é muito importante, porque aí cabe duas respostas. Eu estou lá com um kick pré-definido, e ele está muito distante da tonalidade da música. Se eu tiver que transpor muito, o efeito pode ficar mais um tiro no pé do que ajudar. Porque, ok, até que ponto você pode transpor isso sem prejudicar a originalidade do áudio, dependendo do software que você está usando também. Então, assim, se estiver muito distante, não. Aí eu percebi que é aquela hora fundamental onde eu tenho que usar aquele outro conselho que é o troca o sample. Porque provavelmente você vai ter um sample mais próximo da tonalidade, e sim, geralmente eu tento usar uma tônica. Mas quando não é uma tônica, eu posso usar uma quinta, por exemplo. Vamos supor que a música é em dó, e o kick está em fá sustenido. Eu não vou descer até dó e nem subir até dó, eu vou para sol e ouço. Ah, pô, sul harmônico, não está tendo mais aquele choque. Aí, beleza, não tem problema. Uma outra coisa importante, cara, foi bom você ter perguntado isso. Tem outro aspecto que eu não falei. A duração do sample.
Isso é mega, ultra importante. Tem um plugin chamado Kick, do Nick Romero, distribuído por uma empresa chamada Sonic Academy. Esse plugin, você tem uma curva onde você faz um envelope de toda a duração, tanto da amplitude do kick, como da nota, no tempo, que nota, por onde ele está passando a nota e a última nota que ele termina. Então, você já faz o kick no tom, e com a amplitude em cada parte desse estágio dele, da duração, com a amplitude certa para cada etapa. E mais, você define a duração. Então, tem uma coisa, vamos falar de house, né? Que são aqueles 4 kicks reto famosos lá, pam, 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 pam. O kick está batendo. Se ele for muito longo e você tiver uma linha de baixo que já tem logo em seguida a segunda semicolcheia aqui, ou a terceira, o que vai acontecer? Ele vai entrar e vai conflitar com esse kick. Como o kick no house é a coisa fundamental, ele tem que estar o mais livre possível, tem uma técnica que a gente usa o sidechain no baixo. E aí, a duração e onde esse sidechain começa a abrir o volume é mega importante. Por quê? Porque você quer que o kick soe até o final, para que você tenha aquela pressão do grave. Se ele não soar até o final, e o seu sidechain está começando a abrir antes, vai ter o cluster ali naquele momento. Então, 2 dicas. Você pode fazer o bounce do kick e do baixo e olhar visualmente mesmo, onde está começando um e onde está terminando o outro, e ajustar isso, talvez até usar um fade in, fade out, num e no outro, para criar esse espaço. E você vai perceber também, de novo, no falante, que o falante respira, porque, cara, o grave é a maior energia dentro da música, né? Então, se, o grave está falando aqui, ó, empurrando o falante, e o falante não volta, cara, só quem faz música eletrônica, ou gosta, ou pesquisa isso, vai poder entender o que eu estou falando. E o falante não volta, e principalmente se for numa pista, num clube, onde tem caixa grande e tal, o groove não pulsa. É diferente quando você vê uma pessoa que tratou isso com cuidado, esse grave, e não. Cara, o falante tem que fazer esse movimento de ida e volta, e esse movimento de ida e volta você tem que ter um respiro ali no grave, porque se for kick baixo constante, o falante faz assim e não volta. Isso é mega importante. Então, tem que olhar isso também, a duração do kick é importante. Você já falou, mas eu vou insistir mais um pouco. Vamos lá. Para achar o tom do kick, você usa aquela tabela da frequência ou tem algum plugin, sei lá, alguma coisa assim? Cara, depende. Se você estiver trabalhando no Ableton, o Ableton tem um plugin lá de RTA, né, de analisador, que ele vai dando o pico ali na frequência, se você coloca o mouse, ele te dá a nota já. Tem um outro plugin free da Voxengo, se vocês quiserem anotar aí, é VOXENGO. 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 Chama Span. S-P-A-N. Esse Span é um RTA muito legal, ele é free. Esse RTA, ele tem uma opção muito interessante para você analisar uma outra coisa que eu não falei, que é MS. Todo mundo sabe o que é MS aí? M/S? Vocês sabem o que é isso? Alguém não sabe? Tá. Bom, você pode ouvir um sinal estéreo de 2 maneiras. Pode dividir esse sinal estéreo de 2 maneiras. Left e right, né? Então, esse sinal aqui, o left e o right. Ou dividir o sinal em 2 sinais diferentes, que é mid e side. Muita gente confunde esse MS com mono e estéreo. Não é isso, hein, gente? É mid e side. O que significa? Significa que, se você ouvir só o mid, o que é o sinal mid? Ou o sinal do meio, central, né? O sinal mid é o sinal que é exatamente igual nas 2 caixas. Ok? Então, tudo que for... O que vai ser igual nas 2 caixas? Por exemplo, o bumbo, ele está no meio. Se o pan do bumbo está no meio em 0, teoricamente, ele tem que ser igual ao do LR, não é? Então, esse sinal é mid. Ele vai ser mid. Ele não vai ser side. Ok. Você usou um synth cheio de reverb estéreo, processamento estéreo, detune de um lado e do outro, e aí você vai ver que ele vai criar uma defasagem do sinal L e do R, e aí quando você cancelar o mid para ouvir só o side, você vai ouvir
desse synth o que é diferente dos dois lados. Então, tudo que for diferente, tudo que tiver nessa caixa for diferente dessa, vai ser o sinal do side. Para que se usa isso? O Carlinhos também deve falar isso aí com propriedade. Muito na master, por exemplo, vamos supor que você tem uma master que tem algumas coisas que estão sobrando, que estão em excesso, por exemplo, um grave lá, 200 Hz. É muito mais fácil se você dividir esse sinal em mid-side e processar só o MIDI, por exemplo, porque você não vai afetar os instrumentos que estão operando no estéreo. Então, provavelmente, você vai afetar só kick, baixo e voz, que é o que está no meio. Snare nunca vai estar no meio, a não ser que for eletrônico, porque se não for eletrônico, a bateria tem over, não tem? Então, você tem um microfone de caixa, mas tem o over. O over do lado de cá é mais distante do que o outro. Então, a caixa sempre vai ter um pouquinho de side, porque vai ter sinal diferente de um lado e do outro. Tem over, tem sala, né? Então, ela vai ter um pouquinho de side. Kick, numa bateria acústica, pode ser também. A não ser que o cara que está mixando já separou isso. Por exemplo, você pode pôr lá no estéreo um EQ, onde você vai dizer, vou colocar um filtro high pass no sinal side. E de 200 para baixo, ou de 100 para baixo, só vai ficar o MIDI mesmo. Que é ideal, inclusive. Se você souber o que você está fazendo, cara, é ideal. Uma outra coisa que você pode usar é esse processamento de side. Você pode, por exemplo, dividir o sinal side e ter duas guitarras que estão falando lá numa frequência grave, e elas estão gravadas L e R, tá? Duas. Se você pegar o sinal side nessas guitarras, colocar um EQ nelas, colocar ele para processar só o side nas duas, ou num grupo delas, e tirar 200 Hz, você, aliás, só o MIDI, né? Tirar 200 Hz, você vai limpar para o baixo e não vai atrapalhar o grave dela que estava no estéreo, ou no side, né? É outra coisa para vocês experimentarem também. Mas é isso aí. Respondida a pergunta? Beleza. Complementando em relação à afinação de bateria, de bumbo, de kick, você pega o centro tonal, né, da música. Sim. E tenta afinar entre as notas que fazem parte desse centro tonal. A Sim. tônica, a quinta... Terça nunca que eu uso. Geralmente Não, tônica e quinta só. Beleza. Vai estar mais próximo. Daí eu deduzo, então, que se você está produzindo uma música que tem mudança de tonalidade, você acaba a afinação, você vai acompanhar também. Cara, é assim, ó. Boa pergunta, porque eu nunca tinha pensado nisso, então provavelmente eu nunca acompanhei. Tá, mas provavelmente por quê? Porque eu nunca fiz uma música eletrônica que precisa desse grave tão focado que modulasse. Certo. Mas eu vou sempre te dizer o seguinte, cara. Hoje eu já mixo umas coisas que eu produzo e tal. O que vai afetar essa minha decisão? O som, sempre. Eu estou ouvindo, estou ouvindo. Putz, agora ficou esquisito o grave, cara, tá embolando. É isso que vai decidir, cara, sempre. Se o som estiver legal, se tá ok, aí beleza, eu não vou mexer. Pode acontecer em alguns tipos de música que modula. Já produzi um monte de música que modula, mas era bateria acústica, então nunca tive esse problema, assim. Mas pode acontecer, e aí você vai ouvir. Porque se você já está com o ouvido num nível onde você percebe as coisas e toma suas decisões baseadas... Porque, para mim, conta. Tudo bem, você tem o embasamento teórico para começar um negócio do zero da forma mais certa possível, mas aí, na hora que você está finalizando, você tem que finalizar daquela forma que mais te agrada. Porque entra um outro aspecto aí, cara, que é o seguinte, eu vou contar uma história para vocês, bem interessante. Eu até tenho aí, depois se o Flávio puder dar um play ali, tem uma pastinha minha aí, Flávio, vamos dar uma olhada. Eu faço trilha sonora de publicidade, faço de filme também, e faço disco. Ultimamente tenho feito só mais publicidade e eletrônico. Cara, tem na pasta Rio, vê se tem aí Resort Bourbon. Ou Bourbon só. Tem aí? Não?
Não. Tá bom. Tá bom. Tudo bem, depois eu vou pôr a Anitta, mas eu vou contar essa história, cara. É uma história interessante para ilustrar uma coisa. Até já contei lá no grupo de trilha sonora. Cara, eu fiz uma trilha. Olha o briefing que veio. Isso é mega importante também. O aspecto emocional e da relação pessoal conta muito nesse trabalho, né, cara, de produção. O briefing veio assim, cara. Um e-mail com... Olha só, mais nada. O que veio no e-mail? Uma música e uma letra. Não falava, olha, por favor, faça isso. Não. Chegou um e-mail para mim com uma música e uma letra. O que você... Não, o cara que falou, estou te mandando um briefing aí do cliente. Eu não tenho produtora de áudio, então eu trabalho como freela para algumas. Estou te mandando o e-mail do cliente que tem a referência e uma letra em inglês. Tá bom, eu abro o e-mail, tem uma música e uma letra em inglês. Certo? O que você pressupõe? Qual a sua decisão? Que, ok, essa é a referência, eu tenho que fazer uma música nessa referência e usar essa letra, não é isso? Ou perto disso. Fiz, mandei. Pô, legal, tal. Gravei com uma voz guia minha, eu não sou cantor, não afinei minha voz e mandei. Bacana. Tava legal, a musiquinha, modéstia à parte, eu gostei. Dentro da proposta do que era a referência, ficou legal. Ok, essa trilha é para o Resort Bourbon de Atibaia. Bacana. Aí, no outro dia, o cara me liga, o diretor não gostou, cara, ele queria um negócio mais não sei o quê e tal. Fizemos uma segunda versão totalmente diferente, que eu acho que tinha até muito mais a ver com a narrativa que o filme precisava. Era um monte de família, pai, mãe, 2 crianças entrando no resort, aquela coisa margarina, né? Família feliz, tipo. Aí eu fiz uma trilha orquestral, mas popzinha, com uma pegada família feliz. Eu achei que ficou legal, mais legal para o vídeo. Mandei. Para o diretor, cara, não sei, ele não gostou, ele queria um negócio mais tranquilo, não sei o quê. Tá bom, vamos fazer. Eu vou fazer uma coisa aí e te mandar. Aí o cara toca violão, esse cara da produtora, e mandou. E aí eu gravei bateria e baixo nessa terceira versão dele, mas eu gostei mais da segunda. Aí ele falou, agora o diretor gostou, beleza. Aí, não preciso nem perguntar para vocês, vocês acham que aconteceu? Cara, um dia eu estou em casa, na TV a cabo, de repente eu ouço a minha voz, desafinada, detalhe. A primeira versão com a minha voz guia, desafinada, foi para o ar. Ou seja, o cliente amou a primeira versão, que não era para ir para o ar, porque a voz era guia mesmo. Pô, podia ter deixado eu afinar. O cliente quis aquela, cara. Então, assim, tem uma coisa aí, respondendo a sua pergunta, por que eu contei essa história? Porque tem um aspecto fundamental que você tem que, num determinado momento, tudo bem, a gente tem um processo de aprendizado e vai galgando conhecimento e tal, mas num determinado momento, cara, você tem suas opções artísticas e você tem que decidir acreditar nelas. Claro que para cada mercado é uma coisa diferente, mas tem hora que você fala, isso aqui eu acho que está legal, eu acho que é isso. Aí um cara vem e fala, puta, cara, não está legal. Dependendo da situação, você fala, está legal, é essa que vai. Porque você tem que acreditar, você tem que decidir, alguém tem que decidir. Né? Publicidade, isso é mais difícil. E aí, eu falo que tem 2 momentos importantes aí, cara. O ego. O ego é nosso pior inimigo. Em publicidade, principalmente, cara. Quem não souber lidar com isso, o filme voltou... Pô, beleza, o que você quer fazer? Vamos refazer. Isso faz parte do processo. Em publicidade é isso que você tem que fazer. Agora, em produção de conteúdo artístico próprio, você é o artista, ou você é o arranjador de um disco, você é produtor, você tem que falar uma hora, cara, não, vai ser assim. Porque é assim que eu acredito artisticamente que tem que ser. E você tem que saber, então, o que você quer. Então... voltando, né, um pouco na sua pergunta, é isso. Chega um momento que você tem que decidir, e acreditar. Aí não é mais tanto a parte técnica, né? Fala, cara, esse é o som que eu quero. Beleza?